Olá! Começa agora mais um episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, o advogado tributarista Luiz Gustavo Bichara e o senador Ângelo Coronel. Já vem de governos em governos e não se tem uma ação efetiva para combater o contrabando. O que a gente falta? O que a gente não dedica de força? É inteligência? É dinheiro? Investimento no monitoramento das nossas fronteiras. Esse projeto está pronto no Exército, já desde 2011. É um projeto pronto, só tem acho que 20% concluído. Eu visitei pessoalmente em Ponta Porã, todos os satélites já instalados, só está faltando agora o quê? É uma questão mais de alguns equipamentos que dependem de um recurso de imediato e o governo não aloca esse recurso suficiente para poder fazer frente a isso. Com mandato até 2027, Coronel iniciou a carreira como prefeito no interior da Bahia. Já Bichara participou recentemente da Comissão de Juristas para a Reforma dos Processos Administrativo e Tributário. Não haverá uma alíquota. Existirão 3 alíquotas, uma municipal, uma estadual e uma federal. Então a alíquota será diferente, de acordo com o estado e até com o município. 2 nomes de peso no cenário atual. Quero ouvir de vocês, e começando com o senhor, senador, por favor, de quais são os principais fatores que têm impactado negativamente no Brasil a nossa produtividade, o nosso fluxo. De que maneira o senhor observa nos últimos anos esse impacto negativo na nossa produtividade para a gente desandar cada vez mais? Olha, o Brasil tem alguns segmentos que estão andando a galope. A velocidade é realmente acima da média. A questão do agronegócio, por exemplo, nós estamos bem posicionados. A questão da mineração, estamos bem posicionados. Apesar que tem alguns disparates. Pra vocês terem uma ideia, a gente exporta o minério de ferro para a Colômbia e importa a chapa. Então são certas coisas que precisa ter investimento no Brasil para que a gente possa verticalizar a produção. Mesmo assim, é um setor pujante, que é o setor da mineração. Agora, tem setores aí que realmente têm sofrido muito. A questão do varejo, em virtude da entrada desenfreada, da porteira aberta dos sites chineses, que entram aqui matando os varejistas. Para vocês terem uma ideia, o ano passado se vendeu aqui no Brasil 200 bilhões só oriundo desses sites chineses, capitaneado pelo Alibaba, que é o grande site do mundo hoje. Para vocês terem uma ideia, além do Alibaba, eles já criaram mais 3 sites do mesmo grupo e um concorre com o outro. Então, com isso, eles estavam entrando aqui sem pagar imposto zero, enquanto a indústria brasileira e os pequenos e médios varejistas têm uma carga tributária fora do normal aqui no Brasil. Então, ou eu digo a gente, o Congresso Nacional, mas evidentemente são matérias tributárias que o certo é vir do governo. Não fechar essas barreiras para preservar a indústria e o comércio brasileiro, vamos chegar a um momento que vamos ter que exportar trabalhador para a China, já que não temos aonde eles colocá-los para trabalhar. Vou pegar esse gancho, senador, só para não perder essa toada da conversa e compartilhar contigo, Bichara, sobre, por exemplo, esse avanço dos sites. Isso afeta a nossa produtividade em quais aspectos? Porque um lado diz assim, não, do jeito que estão as coisas, os benefícios, eu vou pegar minha empresa, vou abrir uma empresa em outro país, já que está mais barato comprar fora. Mas outras pessoas dizem, não, isso é o livre mercado, e isso é natural que a população possa escolher onde ela quer consumir. E aí, Bichara? Elisa, em primeiro lugar, obrigado, uma alegria estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro tanto, Ângelo Coronel, um senador que se destaca pela atuação na matéria tributária. Esse ponto que você destaca, acho que é fundamental e diria que ele está na ordem do dia, por conta da questão da blusinha, né? Que é como carinhosamente se apelidou, a blusinha, que é a questão dos $50. Mas eu tenho uma visão nesse ponto que é, assim, eu diria legalista. Me incomoda o seguinte, Elisa, você tem em qualquer grande cidade brasileira uma loja, um varejista, uma Riachuelo da vida, trabalhando legalmente, gerando emprego, pagando tributo, inclusive no que importa e custa menos $50. E do lado, um outro varejista operando de maneira ilegal, efetuando essas importações em nome de pessoa física, ou pior, um camelô vendendo aquela mesma mercadoria sem tributar. Então você cria uma perversa lógica concorrencial que privilegia, paradoxalmente, quem está operando nesse contrabando. Porque isso é contrabando. É um contrabando oficial. Exatamente, isso é um contrabando oficial. Você tem uma lei prevendo a incidência.
A ministra da Fazenda, para fazer proselitismo eleitoral, resolve dar uma isenção sem a menor lógica. Agora, veja você hoje. Qual é o assunto da semana? MP 1227, né? Que revoga as compensações e é um tiro de morte no agro na exportação brasileira. Por quê? Porque o governo precisa conseguir 29 bi para compensar a desoneração da folha. Por que ele não vai tributar, então, a blusinha? Segundo a Receita Federal, se a gente tributar com uma alíquota da modal, que é 60%, já são 7,5 bi só esse ano. Já resolve aí mais de um... Bixara, pegando esse gancho, você com a Elisa, para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos a desoneração da folha, quando votamos, que eu fui até o relator, tanto dos 17 segmentos que mais empregam e dos municípios, o que é que aconteceu? O governo disse, a AGU ajuizou porque não tinha a compensação tributária. Só que o Congresso aprovou, ano passado, 190 bilhões de acréscimo na receita para a União. Então, só que o Congresso não colocou esse pedaço em exoneração, esse pedaço, não houve um carimbo, mas o bolo está lá. Então era só pegar um pedaço do bolo e dizer, esse pedaço aqui é para fazer frente à desoneração. O que é que acontece? Ele agora edita a medida 1227, como o doutor Bixara falou corretamente. Na verdade, para mim é medida provisória do fim do mundo. Você ter o crédito do PIS e COFINS, não poder pagar, compensar com outro imposto, ou seja, você vai ficar com a sua situação de vai sacrificar o seu capital de giro, você tem que pagar. Eu encontrei aqui hoje um empresário forte, um dos maiores empresários do Brasil, dizendo, dia 20, eu não vou compensar, vou ter que tirar do meu caixa para poder fazer frente a pagar os impostos. Quer dizer, isso é um absurdo. Essa sanha arrecadatória hoje implementada no Brasil pelo ministro Haddad é um absurdo. O Haddad parece que ele está focado em fazer a gestão do ministério para um pequeno grupo aqui de São Paulo. Esquece que o Brasil é múltiplo, o Brasil é grande, o Brasil é plural. E nós temos que combater isso. Não podemos ficar calados, omissos, achando que o que Haddad edita, o que Haddad faz, está recheado de verdade. Que eu acho e não concordo com essas verdades dele. Em todos esses debates dentro do Congresso Nacional, a gente começou aqui citando essa questão da tributação das compras internacionais, por exemplo. É um assunto que acaba dividindo a opinião e que agora eles estão tentando chegar num consenso. De repente você tributa uma compra no ano, não duas, ou um limite. Quando a gente fala sobre isso, a gente está flexibilizando um livre comércio ou a gente está, de fato, prejudicando as empresas no Brasil? Mas acrescento algo a mais. O consumidor diz, eu só quero pagar mais barato. O consumidor está correto. Mas se você... Agora só que está vindo esse contrabando. Para vocês terem um exemplo clássico. Na divisa do Brasil, com 11 países, divisa seca, fronteira seca, são 11 países, são 17 mil quilômetros, é um verdadeiro queijo suíço. Entra motor de carro, cigarro em abundância. Para vocês terem uma ideia, 50% do cigarro consumido aqui em São Paulo vem do Paraguai contrabandeado. Então, cadê as ações de governo para fechar nossas fronteiras? Para fiscalizar nossas fronteiras? E, claro, via satélite, porque 17 mil quilômetros é quase impossível ter jeito para isso. Mas tem tecnologia. Inclusive, eu estive no Exército discutindo esse projeto, que é o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento da Amazônia, e que tem vários e vários anos que não tem injeção de recursos para poder eles equiparem para fazer a fiscalização da fronteira. Até parece que há uma sociedade com contrabando. 25% do trabalho da Receita Federal é dedicado só para a fronteira com o Paraguai. Só 25% da força de trabalho. É um queijo suíço. Você está secando um gelo. É isso. Você sabe, Elisa, esse ponto do cigarro que o senador mencionou é muito importante. 54% do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado. Agora, mais da metade. Veja que coisa curiosa. Piada pronta. Em São Paulo, a fábrica que falsifica a marca paraguaia. Porque ela é líder de mercado, piada pronta, né? É a falsificação do Paraguai. E aí o que acontece? O governo aumenta mais a tributação, quem é que comemora? O contrabandista. Porque o preço entre o cigarro ilegal, claro, entre o cigarro ilegal e o legal fica tão distante que o consumidor opta pelo ilegal. Né? Interessante, Elisa e Bixara, que isso aí não é uma coisa só desse governo. Já vem de governos em governos e não se tem uma ação efetiva para combater o contrabando, combater o descaminho. Não tem. O que a gente falta? O que a gente não dedica de força? É inteligência? É dinheiro? Investimento no monitoramento das nossas fronteiras. Esse projeto está pronto no Exército, já desde 2011. É um projeto pronto. Só tem, acho que, 20% concluído. Eu visitei pessoalmente em Ponta Porã. Todos os satélites já instalados. Só está faltando agora o quê? É uma questão mais de alguns equipamentos que depende de um recurso de imediato e o governo não aloca esse recurso suficiente para poder fazer frente a isso. Porque se não fecharmos as nossas fronteiras,
tem como, é por lá que entra a droga, é por lá que entra o tráfico de armas, é tudo. Mas eu não sei por que não tem ação efetiva, ela nunca teve uma ação efetiva de nenhum governo que passou para combater, para fechar nossas fronteiras. Deixa eu trazer aqui a renda per capita do brasileiro, né? Porque a gente tem um brasileiro, uma parcela minúscula, uma porcentagem muito pequena, que tem acesso a muitos bens, e uma porcentagem gigantesca, que é aquele cara, aquela mulher tem de ficar no ônibus o dia inteiro, o salário mínimo não dá dinheiro para nada, aí a carga tributária em cima já é imensa, não consegue comprar o remédio. É um problema, uma reação em cadeia. Bichara, no seu olhar, assim, o que a gente poderia fazer para melhorar essa renda per capita do brasileiro? Elisa, eu acho que essa chaga na má distribuição de renda no Brasil, a gente só vai resolver com um sistema racional de tributação que funcione para contribuir na redistribuição de renda. Agora, aí um detalhe. Para que isso aconteça, a gente tem que atacar os verdadeiros gaps de tributação existentes no Brasil, que não estão na tributação de consumo. Por isso, talvez... Ou seja, que não está no debate de agora. Eu acho, exatamente. E, a meu ver, esse debate deveria ser prioritário. Nós estamos debatendo a tributação sobre o consumo, que tem um potencial de ser regressiva e, portanto, injusta, muito grande. Eu acho que seria importante a gente debater primeiro a questão da tributação de renda, patrimônio, sucessão, que aí estão os verdadeiros gaps de tributação. E quando eu digo gap, eu me refiro à diferença entre práticas mundiais e o Brasil. Não no consumo. Consumo, nós vamos acabar prejudicando mais o pobre, tornando um sistema ainda mais regressivo. E o Congresso está disposto a acolher Se você reduz a carga tributária, consequentemente a empresa ganha mais. Se ela ganha mais, ela pode distribuir PL, participação de lucro para os funcionários. Aí vai melhorar a renda per capita. Então o que nós temos que entender é que o empresário não pode ficar sufocado. E aí os empresários brasileiros hoje vivem sufocados. Porque a carga tributária, uma empresa com 3 sócios, o governo é o sócio majoritário. Então não dá. O governo não está preocupado em pagar o boleto que vai vencer, não está preocupado se vai protestar se você não pagou. Entendeu? O governo está preocupado se você tem matéria-prima para tocar a sua indústria. Então o governo ganha os impostos como sócio majoritário e deixa toda a carga ao empresário se virar. E ainda quando o empresário dá uma sonegada, ainda quer até taxar de ladrão, quer até prender. Ainda bem que no Brasil não tem isso, porque senão ia ter que transformar o estado de futebol em cadeia para prender todo mundo que faz a elisão fiscal e a evasão fiscal, porque infelizmente é a sobrevivência. E a renda per capita, senador? O que o senhor avalia que seria ali um caminho de trabalho importante para melhorar essa renda per capita do brasileiro e da brasileira? Você reduzir os impostos para fazer com que as empresas possam remunerar melhor os seus servidores, os seus funcionários e, consequentemente, abrir novas frentes de trabalho, investimento, incentivo para abrir novas indústrias. Porque da mesma maneira que você traz as coisas da China hoje importadas, vamos fortalecer nosso parque industrial, que vai gerar emprego. Porque do jeito que nós estamos andando aqui, o que é que vai acontecer? A tecnologia vai tomar conta da mão de obra. Ou seja, se você, seu filho, o meu neto, não partir para aprender TI, tecnologia da informação, vai chegar num momento que não vai ter lugar para trabalhar. Porque a máquina, o robô vai tomar conta. E aí sim que a renda per capita termina caindo. Mas se você também dá estudo, investe em educação, para que as pessoas possam ter escolas públicas de qualidade, principalmente em tecnologia, que é a bola da vez, fica difícil você acompanhar a evolução do mundo. Eu vou trazer aqui 3 perguntas, um ping-pong. Porque assim, a minha sugestão, meu desejo é que a resposta seja em 30 segundos. Já vimos que não é muito possível. Você já viu advogado e político? Você já viu advogado em 30 segundos? Eu estou correndo para acompanhar ele. A minha esperança não vai morrer nunca, vamos acreditar que é possível. Eu tenho aqui 3 perguntas para fazer para os senhores. Qual reforma estruturante deve ser a próxima, se o governo quiser reduzir a dívida do Brasil? Reforma estruturante? Você começa ou eu começo? Então vou começar. Já perdemos 30 segundos. Que bom. Já perdemos 30 segundos. Olha, a questão da máquina pública ela é inchada. Nós precisamos cortar. Não adianta hoje o Brasil produzir, o Brasil aumentou a sua receita, nós superamos agora a Itália no PIB, passamos a Itália. Quer dizer, mas só que a nossa máquina pública ela é inchada. Dia vai, dia vem, e você não consegue tirar ninguém. Tudo bem, até conversando com o Campos Neto, nosso presidente do Banco Central, ele dizendo, coronel, é difícil enxugar porque as pessoas foram concursadas. E quem é concursado tem direito adquirido. Mas vamos incentivar a demissão voluntária, alguma coisa. Porque se não desinchar a máquina, não adianta o Brasil. Tem o superávit aqui, porque tira daqui e bota acolá. Inteiramente de acordo. A reforma prioritária é administrativa. Só que, infelizmente, parece que hoje a gente interditou o debate sobre a redução de custo do Estado e só foca na receita.
Mas é impossível a gente continuar assim. Se pega, por exemplo, um estado como o Rio de Janeiro, tem 96% da sua receita comprometida com o funcionalismo público. Sobra 4%. Não dá para fazer nada. A reforma prioritária é administrativa. Próxima pergunta, olha, foram dentro do tempo, entraram... Foi 26 26 segundos, 26... Por falar em 26, sem querendo, a gente está fazendo um gancho aqui sobre a alíquota média do Brasil. Agora eu vou trazer 30 segundos também, mas claro, os senhores podem usar um pouco mais do tempo se for preciso. Qual seria uma alíquota média aceitável na reforma tributária? E eu estou trazendo aqui até o exemplo, porque a média do IVA entre os países da OCDE é 19,2%. E hoje a nossa carga tributária bruta no Brasil é 33,56%. Qual seria a média, senador? Olha, na verdade, hoje nós pagamos 15 de imposto de renda, com mais o adicional de 10 vai para 25, 9 de contribuição social, para 34 sobre a renda. Aí você vem para o consumo, o CBS de 26,5 que será implantado, que eu não acredito que saia agora. Para mim, essa transição vai demorar muito para sair. Mais tempo eu dou aqui do o que... conselho aos meus amigos empresários, continue administrando e estudando os impostos atuais. Esquece imposto novo para o futuro, que isso vai demorar muito tempo. Porque a reforma tributária, ela foi feita focada somente em um vetor da economia. Esqueceram os outros vetores da economia. Não dá para você fazer a reforma para atender só um segmento. O lobby foi muito forte de um segmento fortíssimo em detrimento dos outros. Então não dá para trabalhar dessa maneira. Então você fala, qual é a melhor tributação? Se você comprar o OCDE, a gente paga até menos impostos até do que os 20 países da OCDE. Verdade é essa. Nós somos, parece, da América Latina, nós somos ainda o que paga menos imposto. Mas só que nós temos as coisas estruturantes desses países que aqui não tem. Então não dá, por exemplo, tem país hoje, para cada isonomia tributária, não deixa esses sites chineses entrar. E quando entra tem cota, é diferente. Aqui não, aqui é mercado livre, é porteira aberta, é tudo livre. Então, se você mata a indústria, você o quê? Deixou de gerar imposto. Se você deixou de gerar imposto, o governo vai atrás e cobrar de outra fonte. O governo não quer ficar sem cobrar, porque a sanha arrecadatória é muito grande, é muito intensa. O governo trabalha com muito, realmente, vontade de arrecadar a cada dia mais. E com isso, quem é que arrecada? É quem gera o imposto, é a empresa. Quem emprega é a empresa. E o governo tem as empresas como se fossem inimigas dele. Eu não acredito, eu não sei por que razão o atual governo encara as empresas como se fossem inimigas. E a partir do momento que você quer aumentar a carga tributária, você quer assustear as empresas, você está sendo inimiga. Porque se você tem empregado, é fruto de onde? Da empresa. Se você tem imposto para manter a máquina pública, vem de onde imposto? Qual é a renda que o governo ganha? Zero. O governo não produz nenhuma bolachinha de goma. Tudo são das empresas. Então por que matar as empresas? Alíquota média? Alíquota, Elisa, um ponto muito importante e eu acho que mal entendido pela sociedade. Não haverá uma alíquota. Existirão 3 alíquotas, uma municipal, uma estadual e uma federal. Então a alíquota será diferente, de acordo com o estado e até com o município. Isso é um ponto muito importante. A alíquota no Rio vai poder ser 26, em São Paulo 28. Então nós vamos ter alguma diferença de alíquota. Dito isso, eu não acredito que a modal média vai ficar em 26,5 por um ponto importante. Se diz muito da garantia de neutralidade. Quero dizer o seguinte, isso é um mito. Não está escrito em lugar nenhum na PEC 45. O que se garante na PEC é a alíquota de referência, ou seja, no momento da virada, a alíquota tem que ser a mesma para garantir a arrecadação anterior. Só que no minuto seguinte, União, Estados e municípios poderão fixar sua própria alíquota. Então, inexiste compromisso de neutralidade. E a alíquota média muda o discurso. É difícil descobrir. Difícil, né, senador? Ainda bem que a minha missão aqui é mais fácil, é só te perguntar. E aí vocês vêm com a missão aqui da resposta. E controlar o tempo, né? E controlar o tempo aqui, ó, que eu tô com o meu cronômetro aqui, só observando. Vamos seguir a última pergunta que eu faço aqui é, sobre a impressão, às vezes a distância entre a impressão da população e os números que aparecem. Vou trazer aqui 2 dados, que os dados recentes mostram que o PIB cresceu no primeiro trimestre de 24 e que a taxa de desemprego atingiu ali o menor índice em 10 anos. Mas a percepção da população é distante desses números. Bichara, por quê? Esses números são sempre muito complexos da gente entender, né? Eu fico vendo, por exemplo, essa meta de déficit zero do ministro Haddad, né? Ele coloca na meta, por exemplo, 55 bilhões derivado do voto de qualidade no CAR. Só que isso é uma premissa completamente equivocada,
Porque o contribuinte que perde no CARF, ele vai judicializar como ele sempre fez. Então, pode ser sincero, esses números para mim são muito questionáveis. Eu acho que a gente tem que analisar isso com lupa e ter um escrutínio melhor sobre esses números. Eu não compro esses números que nos são oferecidos com essa simplicidade, não. Olha, Elisa, Senador? a equipe econômica, se você pegar a mídia nos últimos 12 meses, a cada 60 dias tinha uma meta. Então você não sabe qual é a meta. Então, se ele chegar hoje, dar uma entrevista a você e falar, Elisa, a meta vai ser X, daqui a 2 meses ela tem Z. Eu não tenho uma meta. Então eu acredito que o ministro Haddad pode até estar cercado de pessoas com a competência duvidosa. Vou dar um dado a você. Eu fui relator da legalização dos jogos, das bets. Hoje a bet está incutida em quase todos os brasileiros. Se você vai para um jogo de futebol, está lá cheio das placas da bet. Todas as camisas dos maiores times do Brasil com bet. Quem maior patrocina hoje a mídia brasileira em termos de publicidade? Bet. Esse projeto de minha autoria, relatório que eu aprovei por unanimidade na Câmara e no Senado, tem 6 meses e até agora não expediram o DARF para que as empresas paguem outorga de 30 milhões cada empresa. Só as empresas que já fizeram pré-cadastro era para o governo receber à vista 6 bilhões e somente 143 bets. Nós temos no Brasil quase 2.000 bets. Imagine o que dá isso. Se o governo tivesse agilidade, com certeza tiremos fontes de recurso alternativa para fazer frente à desoneração de folha, entendeu? E não está tendo isso, então eu estou achando que o negócio lá está igual um paquiderme, andando lento. São bons de discurso, nunca vi tanta velocidade da língua, mas na hora da ação, zero. Senador, muito obrigada. Bichara, muito obrigada pela gentileza da entrevista e do debate bom aqui, que depois fica no ar, nas timelines de podcast da Esfera Brasil.